Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos iniciando agora o nosso estudo de número 14, referindo-se ao capítulo número 13 do referido livro. Neste estudo, nós vamos aprender com André Luiz alguma coisa sobre fluidos, que nós, por estarmos vivendo num mundo muito material, muito concreto, não temos ainda muita familiaridade com os fluidos. E aqui André Luiz vai começar a nos explicar o que são os fluidos, como é que nós convivemos com eles na pátria espiritual, como é que funciona essa nossa interação com os fluidos, de onde eles vêm e tudo mais. Então é um estudo muito, muito interessante, porque geralmente nós não nos preocupamos com isso. A gente usa esse fluido pela respiração o tempo todo, mas não paramos para refletir um pouco. E aqui o André vai colocar isso de uma maneira bem mais ampla, bem mais clara, bem mais orientativa para nós. Então nós vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que continue nos abençoando, que continue nos fortalecendo, para que a gente seja um bom aluno de tudo isso. Para que a gente possa, agora, nesse momento, parar nossas vidas, o que a gente está fazendo, pensando, para a gente fazer esse estudo. E depois repetir o estudo, porque é pela repetição que nós vamos apropriando cada vez mais das informações que o André está nos passando aqui. O Mestre Jesus esteja conosco, que ele nos oriente, que nos tranquilize, que nos dê cada vez mais desejo de estudar. Então, vamos começar, né, a nossa exposição de hoje, trazendo aqui o nosso grande aliado, né, que é o nosso slide. Então, aqui, olha, Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier, primeira parte, capítulo 13, estudo 14, 28, Alma e Fluidos, além da vida comum. Nós colocamos essa síntese, por quê? Porque nós vamos observar isso, que nós vamos estudar alguma coisa que está além daqui, das coisas que a gente conhece aqui. Então, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus essa força para conseguirmos entender. O que é que nós vamos ver nesse estudo? Os fluidos em geral. André Luiz vai abrir esse campo para o nosso entendimento, vocês vão ficar encantados com isso. O fluido vivo, daqui a pouco nós vamos saber. A vida na espiritualidade, que é uma vida que nós já vivemos várias e várias vezes, e vamos voltar para lá. As esferas espirituais, isso aqui é muito interessante, porque tem gente que só acha que a Terra é só um plano físico, não é, nós vamos ver isso. Os centros encefálicos, geralmente André volta a este estudo, né, do coronário e do frontal, dos chakras, dos centros de forças. Se você não fez o curso lá dos chakras, vai lá, faça o curso também, aprenda como é que funcionam esses chakras, quais são as suas propriedades, as suas fundamentações e as funcionalidades. Está aí no YouTube, na página do grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain. Vai lá, que são 8 estudos bem interessantes também. As reflexões das ideias, a inteligência artesanal, nós vamos ver o que é isso, né? E o plasma criador da mente. Isso é muito show, né? Bom, vamos lá, minha gente. Antes de começarmos, nós queremos apropriar aqui do trabalho do Antero de Quental, grande poeta, que Chico Xavier psicografou dele um poema, vários, né? Mas esse aqui nós escolhemos, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. Ele intitula Deus. Quem senão Deus, que criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inovidável das moneras, no coração dos homens e das feras,
no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, interna na piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes de luz e de harmonia. O nosso estudo de hoje, minha gente, vai trabalhar muito isso. Essa criação de Deus, para que a gente possa crescer. Muito interessante. Então, vamos ao nosso estudo. Tá? A primeira tópica é fluidos em geral, aqui. A consciência, que é aprender a realizar complexas transubstanciações de força nas diversas linhas da natureza, porque nós viemos evoluindo lá da bactéria, vamos botar bactéria, né? Mas teve antes também. Viemos evoluindo, tá? E fomos trabalhando essas forças diversas aí, né? Em se adaptando aos continentes da esfera extrafísica, agora indo para a esfera extrafísica, ele passa a manobrar com os fenômenos de meditação e reflexão. Ou seja, lá a gente vai ter mais essa possibilidade da meditação e da reflexão pela possibilidade mais etérea do mundo espiritual. Aqui se tem esses processos, mas aqui ainda está as pessoas que fazem esse trabalho, né, que fazem meditações, reflexões, elas estão muito ainda presas a esse conteúdo fluídico do plano físico. Às vezes dificulta um pouquinho. Lá não, lá amplia muito mais. Tá? De que o pensamento é a base fundamental. Ou seja, esses exercícios, o que vão no fundo fazer? É disciplinar os nossos pensamentos. Nossos pensamentos são muito assim, sabe? Eles fluem com muita rapidez, muitas vezes sem o nosso controle. Na meditação e na reflexão, a gente faz esse controle do pensamento. Olha, se eu vou viver num plano extrafísico de possibilidades ínfimas, se eu não tiver um controle de pensamento, eu posso me perder lá. Eu tenho que saber fazer esse controle de pensamento e tal. Ou então eu vou ter que ficar aglutinado no umbral, né? Aquele pessoal lá que estão ali naqueles processos difíceis que a gente às vezes lê aqui nas obras do próprio André Luiz. Daí que a gente tem que saber, olha, eu tenho que começar a me disciplinar. Então, esses estudos já são uma forma de disciplinar. Nós estamos buscando um conhecimento diferenciado daquilo que a gente constantemente faz, que é o dia a dia, que são as nossas movimentações por aqui. Lá é preciso que aprenda a disciplinar o pensamento, para que nós possamos apropriar das informações que nos chegam lá. Bom, agora aqui, ó, ele vai dizer o seguinte: nós definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão. Olha, a molécula, minha gente, ela fica presa aqui. Tá? Então, esse é o concreto. Quando elas se libertam, elas começam a fazer assim, elas fluem com mais tranquilidade, porque elas não têm essa pressão. Então, elas ficam movendo lá. Isso significa o seguinte: todo objeto que nós temos, eles têm esses objetos concretos aqui, eles têm essas moléculas aqui, por isso que forma o vaso de flores, que forma as estatuetas, que forma as panelas da cozinha, enfim, todos os objetos. Então, eles formam porque as moléculas estão juntas. Agora, elas ficam lá, a pressão é mínima, então elas ficam mais soltas. O fluido fica mais solto, entendeu? Aqui também, se você não tiver, ele vai dizer o seguinte: ó, quando retidas por um agente de contenção. Então, quando você retém essa molécula, ela fica presa. Então, a física quântica nos ensina o seguinte: quando você não está olhando para um objeto, as moléculas se soltam. Tá? Elas ficam mais soltas, mais livres. Elas viram mais ondas, que ficam ali flutuando como ondas. E quando você olha, elas aglutinam. É interessante isso. É o olhar do observador faz a coisa acontecer. Por isso que nós somos criadores também, em grau menor. Tá? Então, enquanto elas estão sem o olhar do observador, elas afastam e fazem isso. O observador
botou o olho, elas fazem assim para fazer aquilo que ele, que está dentro dele, quer que aquilo seja. Então, eu quero que aquele vaso seja um vaso de flores. Aí, quando eu olho para ele, ele é um vaso de flores, porque a minha vontade imprimiu nele o vaso de flores. Mas quando eu não estou olhando, significa que eu não quero que ele seja um vaso de flores, eu não estou nem preocupando com ele, então ele fica à vontade. As moléculas se soltam. Perceberam como é que é? Então ele vai dizer, olha, sendo um corpo cujas moléculas cedem variavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas, e quando retidas por agente de contenção, separando-se quando entregues a si mesmo. Então, não tem mais o olhar, elas separam. Está aqui explicado pelo André Luiz. Olha, o André Luiz falou isso em 50 e poucos, a física quântica agora que está falando isso para a gente. Tá vendo? O livro, como é que o livro é bem assim, ele ultrapassa, né, as informações que nós temos da ciência. E vou dizer para vocês, hein, ele está ultrapassando para muito mais tempo, que é coisa que a ciência ainda vai descobrir. Ele já está falando. Por quê? Porque eles vivem isso, minha gente, não tem nada demais, não tem nada de extraordinário, exuberante, não. É por quê? Porque eles vivem isso. Eles vivem isso. André Luiz falou no aparelho celular em 1900 e pouco, daqui 1950 e pouco, você falou com a enfermeira do nosso lar, um aparelho celular aqui daí do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, onde você estiver, ele falou com a Narcisa, pelo aparelho celular, que já fala com o plano espiritual. Então, isso aí é natural para eles, é a funcionalidade deles. Por isso que a gente tem que analisar que nós, aqui no plano físico, é tudo muito ainda limitado, ele é muito devagar em relação ao plano espiritual. Então, quando uma coisa acontece aqui no plano físico, já lá no plano espiritual já é passado, isso já acontece há muito tempo. Mais ou menos em 1970 e poucos, nós estávamos numa reunião mediúnica, e foi lá um espírito de uma jovem, e ela disse o seguinte, que na escola delas, que eles estudavam, ela falou assim, eu vou explicar para vocês entenderem, é como se fosse uma pasta que você abria. Quando você abria aquela pasta, aí tinha a aula, o professor dando a aula para a gente. Tal. Que pasta é essa? Né? Hoje a gente não tem os notebooks aí que você abre, não, a pasta que você abre e participa de uma aula. Ela já falou isso, olha, 1970 e pouco, já falou que isso era normal. Então, minha gente, vamos entender, é maravilhoso estar no plano físico. É a nossa necessidade, mas não é tudo. Aqui é só preparação. Quanto mais a gente estuda a doutrina, né, mais a gente percebe isso. Bom, temos assim os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes, e os outrora chamados fluidos imponderáveis. Eram chamados fluidos imponderáveis, né? Tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Então, o que acontece? Os fluidos, eles são bem elásticos, né? Bem elásticos. E aí, dentro dessa elasticidade, eles vão trabalhar no plano que eles competem trabalhar. Sabe? Aqui nós temos o fluido, aqui as coisas são mais concretas, lá as coisas são mais liberadas, os fluidos são mais liberados. Então, por exemplo, lá eles podem construir, os engenheiros lá né, de alta envergadura, eles podem chegar numa área e construir um anfiteatro assim, que aqui na Terra seria um sonho. Constrói, faz o trabalho que tem que fazer, acabou, eles tiram de novo, desaglutinam aquelas moléculas e não precisa mais do anfiteatro. Ou seja, eles constroem e tiram na medida que for necessário. Está vendo como é que vai perdendo essa coisa de esse teatro é meu, essa coisa é minha, essa sala de convenções é minha, eu vou alugar, que não sei o quê. Isso é para nós aqui no plano físico. Alguém investiu o dinheiro, fez aquilo para ser usado e ele vai viver com aquele aluguel. Mas lá não precisa disso. Lá é tudo aberto. Estou falando de colônias, né, mais elevadas, tá, gente? Mas lá no Umbral também isso acontece. Eles criam cidades lá, eles criam o que eles quiserem também, só que num plano bem diferente. Um plano de aprisionamento, sabe? Às vezes eles criam cidades lá que são cidades prisões. Coisas horríveis. Às vezes eles levam na mente aquelas construções lá da Europa, aquelas ruas estreitas, sabe? Aquelas que a gente vê muito aí quando viaja para lá, né? Aquelas coisas antigas, medievais. Então
Então, eles criam as mesmas cidadelas lá, tudo medieval, tudo antigo. Por quê? Porque a mente é criadora e ela apropria do fluido para fazer aquilo. Então, não tem mistério. Existe uma apropriação do fluido que é livre. E você faz dele o que você quiser. Né? Assim, você vai lá na loja, compra sei lá, 3 metros de tecido. E aí você vai fazer o vestido que você quiser. Você vai fazer a roupa que você quiser. Você vai chegar lá para a tua costureira, né? O seu estilista, e vai pedir, eu quero assim, assim, assim. E aí ele vai moldar aquele pano, que era um pano só, um tecido, vai fazer daquilo ali uma vestimenta, né? Uma indumentária para você usar. Então é a mesma coisa, você vai moldando as coisas. Deus deixou tudo muito leve para nós, para que a gente possa utilizar. Tá? Continuando aqui, olha. Aqui André Luiz vai, como ele disse das moléculas soltas, nós buscamos essa imagem dessas moléculas soltas. Aqui provavelmente é num líquido, pode ser no ar também. Então, essas moléculas soltas. Você precisou que elas se aglutinassem, elas aglutinam e formam, então, aquilo que você quer. Tá? Ou seja, tudo é possível aquele que crê. Jesus falou isso, e Marcos colocou no evangelho dele. Tá? Então, tudo é possível aquele que crê. Por quê? Está tudo disponível. Essas moléculas, minha gente, é uma aglutinação de átomos. Então, os átomos têm lá tantos elétrons. Então, um átomo tem X elétrons, outro tem tal. Então, junto esses átomos, formam as moléculas. Mas aí também tem um ser espiritual governando, como diz na questão 540 do Livro dos Espíritos. Aí tem um ser governando. Então, essas moléculas elas precisam viver, então elas fluem, elas têm vibrações, certo? Daí é que, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você vai lá na loja de estatuárias e compra uma estátua, tá? Você adorou aquela estátua, você põe aquela estátua no lugar nobre da sua casa. E aí, quando você olha para aquela estátua, você sente um bem incrível, aquilo te fala alguma coisa na alma, que só os recônditos da tua alma explicam, ou seja, só os arquivos do seu subconsciente entendem aquilo ali. Então, por quê? Porque essas moléculas elas estão vibrando, certo? Então, elas formam um campo eletromagnético, formam esse campo. E esse campo eletromagnético, ele encaixa, ele tem essa frequência, né? E essa frequência encaixa com a tua frequência. Com a frequência que você está tendo naquele momento. Então, o que acontece? Há uma compensação vibratória. Aí você adora aquele objeto. Ou aquela roupa, aquele sapato, aquela bolsa, aquela pasta, enfim, esses objetos. A gente adora, por quê? Encaixa perfeitamente. Vocês observam que a indústria, ela forma vários modelos. Né? Você vai, por exemplo, outro dia eu fui numa loja, num aeroporto, e estava muitas bolsas, uma loja de bolsas para viagens, né? E aí eu ficava olhando, gente, quantidade a variedade imensa. Por que essa variedade? Exatamente para isso, porque ela encaixa com a tua frequência. E você vai falar, eu quero essa. Porque aquela que encaixou com a tua frequência. Então, você estando com ela, você se sente seguro. Porque está encaixado na tua frequência. Às vezes, quando a gente ganha um presente, e a pessoa traz com tanto carinho aquele presente, você olha e você fala assim, nossa, eu não gostei. Não gostei por quê? Porque não encaixou. Aí você vai lá na loja e troca por aquilo que encaixa. Veja como é que são as coisas interessantes. Isso tudo tem uma explicação científica. O eu não gostei ou eu gostei está muito ligado a essa frequência. A não ser, minha gente, que a pessoa seja muito chata mesmo. Que ela gosta de ser do contraditório. Então, ela não faz isso por frequência natural. Ela faz isso por chatice mesmo. Ah, não gostei disso não. Isso é chatice. Então, observe como é que é interessante essa questão de moléculas. Quando a gente for para o mundo espiritual, nós vamos trabalhar isso com mais propriedade. Não vai achar que você vai chegar lá, vai pegar um carro e é seu carro. Não, amigo, aquilo ali é um conjunto de moléculas que fornece aquela possibilidade de uso. Um dia nós vamos entender isso aqui. E a gente vai também utilizar das coisas apenas por um tempo. Não é nosso, é de utilidade para o meu crescimento, tá? Bom, continuando aqui, olha. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, ou seja, ele vai lidar muito mais com isso aqui, ó, tá?
estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma. Olha, por que nasce da alma? Porque é o desejo, é a vontade. Então, você tem vontade de, o fluido está aí livre para você fazer. Eu estou com vontade de levar uma rosa para aquela mentora, né, que me deu uma aula muito interessante. Então, você plasma a rosa do jeito que você quer. E ela vai entender assim, nossa, isso veio do seu coração, né? Veio do seu coração. Por quê? Porque você quis fazer. Percebe como é que as coisas vão mudando de figura? Você não foi lá na Florália e pegou uma rosa. Já é um carinho muito grande, lógico, né? Você escolheu aquela flor. Mas agora não, você vai fazer a flor, você vai construir a flor. Podemos definir até certo ponto por subproduto do fluido cósmico absorvido pela mente humana. Olha só. Fluido cósmico universal é de onde tudo promana. Nós já estudamos em outras aulas. É de onde vem tudo, que é o fluido de Deus, é o hausto de Deus. Então, tudo é subproduto desse fluido. Tudo que a gente realiza vem desse fluido. Então, as estrelas, as galáxias, tudo subproduto desse fluido. Percebe? Aqui está o fluido e vamos pegando para fazer as coisas. Isso é como se fosse assim. Eu vou precisar de fazer uma estrela. Então, eu vou lá, pego o fluido e faço uma estrela. Eu preciso de fazer uma vasilha de cozinha. Aí eu vou lá, pego o fluido e faço a vasilha. Ele é o grande provedor. Ele é o manancial, né? O manancial divino, de onde você realiza o que você precisa para o seu crescimento. Certo? Então, é subproduto. Esses fluidos são subprodutos do fluido cósmico, né? Absorvido pela mente humana. O que é a mente, né? Vamos tentar explicar mais uma vez o que seria a mente. Olha, veja bem, aqui está a centelha, tá? Aquela sementinha assim. E ela vai expandindo, expandindo, expandindo. Tá? Aí, cada vez que ela expande, ela vai criando um campo eletromagnético em torno dela, maior dela, que é a representação dela. Assim, então, você, por exemplo, você tá na sala, aí tem um cheiro gostoso de um alimento. Aí você chega lá na cozinha, né? Alguém está fazendo aquele alimento delicioso. Aí você fala, nossa, esse cheiro vem desse alimento que está construído, está sendo feito. Então, aquele cheiro é a representação do alimento. Mas isso acontece muito, né? A mônada é assim, ela é aquela semente. À medida que ela vai crescendo, ela vai criando um campo eletromagnético em torno dela que a representa, que diz quem é ela. Se ela é uma coisa boa, se está pensando, né, se está crescendo e participando de coisas importantes, né, do bem, ou se ela ainda não adquiriu esse bem que está exposto aí pelas leis de Deus. Então, ela vai. Então, a mente, ela é essa projeção, ela é esse campo eletromagnético criado pela expansão da mônada, certo? Ora, se ela é esse campo da mônada, o que ela vai fazer? Ela vai puxar o fluido cósmico que a mônada precisa. Então, daí que nós vamos entender que nós estamos diretamente ligados a Deus, porque o fluido vem de Deus, a mente é a criação minha, certo? É a criação da mônada, que veio de Deus. Então, é Deus e Deus. Não tem aquele ditado que diz que o homem foi criado à imagem a semelhança de Deus? Por quê? Porque aqui está a mônada, que é a parte dele, que é a essência dele, e aqui está Deus. Então, essa mônada vai puxando sempre ele, sabe? Vai querendo sempre ele para progredir. Daí que Lucas escreveu lá no Atos dos Apóstolos assim, em Deus existimos, em Deus nos movemos. Perceberam como é que é isso? Então, você é mônada, você está crescendo, você tem uma mente, tem um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético vai puxando do fluido cósmico que ela necessita. Então, esse fluido vem e ajuda a mônada a crescer. Em compensação, a mônada, através da mente, desse campo eletromagnético, se beneficia do fluido cósmico. Tá? Claro que a gente vai aprender isso mais, vai evoluir isso mais à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai nos apropriando das informações, tá? Então, continuando aqui, olha. Ponto por ponto, o subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalício semelhante à respiração. A gente faz assim, respira, então a gente está pegando esse fluido, tá? Na mônada, a mesma coisa, na centelha. Ela
pulsa e pega o fluido cósmico, tá? Pela qual a criatura assimila a força emanente do Criador, né? Nesse processo de semelhante atrai semelhante e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vai ser científico agora ficou explicado, né? Então você tem a centelha, a mente, que é o campo eletromagnético da centelha. Aqui você tem Deus com o campo dele. Então, na proporção, vamos botar Deus aqui. Aqui você tem Deus na proporção dele, é seu pequenininho. Então, você vai puxando Deus para você e Deus vai chegando para você. Fica nesse processo. Desde quando nós saímos dele. Ou seja, então, em Deus existimos, em Deus nos movemos. Perceberam agora essa importância desse conhecimento? Porque Lucas disse isso. Em Deus existimos, em Deus nos movemos. Ficou claro, gente? Então, a criatura assimila a força emanente do Criador, esparsa pelo cosmos. Onde você estiver, você tem essa força para te ajudar. Então, se a pessoa vai ser exilada para um outro planeta, né, esse processo de seleção que está aí acontecendo, então, se a pessoa vai ser exilada, lá tem a força do Criador do cosmos também. Percebe? Ela não está sozinha, ela está com Deus, só que numa situação, né, diferente, mas ela está com Deus. Transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. No dia que ela se tornar um co-criador em grau maior, como André conta no princípio desse livro, porque ela já simulou isso tudo, ela sabe trabalhar tudo isso, ela sabe trabalhar o fluido cósmico universal. Aí ela forma estrelas, forma galáxias. Então é tudo uma questão de crescimento e de justiça. A gente não pode querer que um espírito da minha envergadura, da minha possibilidade, crie uma estrela, porque eu não tenho essa vivência com o fluido cósmico que me garanta, que me sustente na assimilação desses fluidos, ou na aglutinação desses fluidos. Eu não sei fazer isso. Eu sei fazer outras coisas, mas vai chegar um dia que eu vou aprender por assimilação, por vivências, N vivências, eu vou chegar lá, como você vai chegar lá. Está vendo agora por que a tua evolução é garantida? Porque você foi criado para isso. Não tem como você deter isso. Você vai chegar lá. Sabe do berço? Papai e mamãe vão ser papais e mamães. Felicidade, né? Foi no médico, confirmou, está grávida e tal. Aí, o que eles vão fazer? Vão montar, então, um quarto do bebê. Aí espera lá poder saber se é menino ou menina, ou então não se interessam por isso, né? E formam o quarto para o bebê. A primeira coisa que ele vai comprar é o berço. De outro jeito, né? Tem que ter a caminha do bebê, é o bercinho. Aquele bercinho mais fofo do mundo, mais lindo do mundo, aquele campo, aquele berço vai gerar um campo de proteção esplêndida para o bebê, né? Daí o bebê nasce, aí você bota ele lá no berço e fica aquela coisa linda lá no berço, aquele véu, sabe aquelas estruturas? Muito bem, ótimo. Acontece que esse bendito bebê vai crescer, não vai? Então, enquanto ele está ali no berço, ele está apropriando do campo criado ali pelas moléculas que fizeram o berço. E ele também se conjuga com aquele berço. Tem criança, minha gente, que não gosta de ficar no berço. Já viram isso? Tem criança que detesta ficar em berço. Bebê mesmo, porque não encaixa na frequência dele. Os pais têm que saber disso. Então muda de berço, porque aquele ali a criança não assimilou. A frequência daquilo lá não deu para a criança. Mas vamos imaginar que deu. A criança então fica ali e tal, vai criando. Sabe que chega uma hora que a criança cresce. Então ela estava acostumada com aquela frequência, aquele ambiente do berço. Agora ele vai crescer, ele vai andar, ele vai buscar outros ambientes, outros fluidos. Então o berço ficou. Ou joga fora não, né? Ou vende, ou dá para alguém, ou guarda para o outro neném, enfim. Cada um faz o que se acha melhor. E aí a criança vai para outros ambientes, ou seja, nós também. Nós somos crianças espirituais criadas no ambiente da Terra, que é o ambiente berço. Ambiente aquilo físico, né? Ambiente berço. À medida que a gente vai crescendo, nós vamos mudando de ambientes, nós vamos para o plano espiritual. Lá no plano espiritual é outro ambiente, não é mais o berço. É isso. Tudo é frequência. Tudo é frequência e tudo é consciência. A consciência vai buscando o que ela precisa, vai se adaptando nas frequências que ela precisa. E o universo é
imensurável nessas frequências. Te dá o que você precisa. Percebe como é que é lindo? Quando a gente estuda isso, a gente começa a pensar assim, meu Deus, por que eu não sabia disso antes? Tá? Então vamos continuar. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. A gente acabou de falar agora, né? Por que eu não sabia disso antes? Então, esse fluido ele vai ser o próprio pensamento dele. Quer dizer, ele vai gerar esse fluido, ele vai manipular esse fluido com o pensamento. Eu agora quero um jarro que foi da época céltica. Aí o pensamento pede, né? Deve ter alguma coisa arquivada lá no consciente dele, que imagina como é que era um vaso, né? Então, imagina aquele vaso, o pensamento sai e molda o fluido. E aí tem o vaso. Então, por isso que... Sabe por que isso não foi dado a nós ainda? Porque nós vamos fazer disso uma brincadeira. E isso não é brincadeira, isso aí é apropriação da lei divina num grau melhor. Né? Por isso que nós vamos adquirindo isso aos poucos. Mas, quando a gente fica sabendo disso aqui, a gente já começa a ter um pouquinho mais de cuidado com as coisas materiais. Porque elas são efêmeras. Se aquele vaso da sua casa que você queria tanto, ele quebrou, não se preocupe, porque não era mais bom para você. Não era mais necessário para a tua vida, estava te segurando, estava te travando naquela frequência. Aí ela quebra, você está livre. Tá bom? Porque isso aqui é tudo passageiro, tudo efêmero. Bom, continuando, aí o pensamento, né? Ele gera as grandes possibilidades, tá vendo? Ele gera o fluido, está aqui em torno, que é gerando o fluido, e aqui você vai plasmando o que você precisa. Então, tudo é possível àquele que crê. Não foi que Jesus disse? Então, tudo é possível a nós. Bom, minha gente, como eu gostaria de ser profundo nisso para passar para vocês. Mas eu não tenho essa possibilidade. Mas o que eu posso, eu estou fazendo. Porque é muito bonito tudo isso. Dentro da minha alma, dentro de mim, enquanto alma, isso aparece de uma maneira tão linda, só que eu não tenho palavras para dizer para vocês. Mas como é bonito, eu gostaria que vocês buscassem essas palavras também, que estão aí dentro de vocês. Tá? De certo que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida do mundo em nova escala vibratória. Não é uma coisa que está falando. Então, aqui você tem um objeto, né? Você tem um objeto. Muito bem. Vamos pegar uma coisa pequena, uma caixa de fósforo. Você tem uma caixinha de fósforo. Hoje quase não é usado mais, né? Mas você tem aquela caixinha. Muito bem. Então, ela está numa escala vibratória. Tá? A gente falou, das moléculas estão aglutinadas, estão vibrando. E lá é diferente, né? Elas são mais abertas, em nova escala vibratória. Ou seja, como que é? Vai ter que estar lá para ver. Mas a gente já vai indo para lá sabendo disso. Então, quando você chegar lá, você vê uma coisa que monta e desmonta, nossa, o que é isso? Não, você já sabe, são escalas diferentes da vibração molecular. Aí você dá um show, né? Aí você fala, poxa vida, o mentor fulano, isso aqui é escalas vibratórias diferenciadas. Aí vai falar assim, nossa, que bom que você já chegou aqui sabendo disso, né? Bom, continuando. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, que são as bases, né? Em forma diversas, em que se caracterizam na gleba planetária. Aí André dá a chave. Porque aqui nós usamos essas moléculas a partir do hidrogênio, né, até o urânio. É a escala que está lá, né? Dos elementos químicos, é a partir do hidrogênio para o urânio. Lá não, lá essa coisa estende para outros elementos. Por isso que fica mais fácil as coisas acontecerem lá, que não podem acontecer aqui. Lembra das cores? Que o espectro solar ele vai do vermelho até o violeta? Mas existe o infravermelho e o ultravioleta, mas só que aqui precisa ser nessa escala, porque senão os seres não evoluiriam aqui. O espectro solar tem que ser entre o vermelho e o violeta, mas tem antes e depois. Aqui é a mesma coisa, os elementos químicos têm antes e tem depois. Que se caracterizam, engrandece a série estequiogenética.
a formação, né, de outras coisas, significando rarefeito. Ou seja, vai ficando cada vez mais rarefeito. Mas isso tem que ter a contrapartida do perispírito nisso aí. Porque o corpo denso não vai perceber, não vai ser bom para o corpo denso, físico. Mas para o perispírito, que é a matéria mais sutil, isso encaixa perfeitamente. Está vendo que as diferenças são grandes? Muito grandes. Então agora não é mais assim, se eu morrer eu vou para o céu, vou para o inferno. Parou com isso, acabou, acabou, não existe mais. Agora é o seguinte, eu vou para o mundo espiritual, de que maneira que eu vou? Com conhecimento de causa ou não? Entenderam? Acabou essa história de céu, inferno e purgatório, acabou. O espírita não tem mais que pensar nisso porque já está sendo informado e orientado por André Luiz, esse grande mentor, esse grande amigo da humanidade. Que a humanidade um dia vai entender isso. E aí, o que acontece? Nós vamos chegar lá no mundo espiritual com o perispírito. Quanto mais leve tiver meu perispírito, eu posso sair daqui com ele totalmente embrutecido, né, por tanta coisa errada que eu fiz, e chegar lá e vai ficar denso. Mas se ele tiver mais rarefeito, ele vai começar a entender essas outras classificações dos elementos químicos, que estão antes do hidrogênio e depois do urânio. É isso que ele coloca. Tá? Bom, continuando, o solo do mundo... Isso aqui é lindo, gente, olha só. O solo do mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos de fluidos, mais assim, todos eles estruturados na quinta essência, ou seja, em situações mais fluídicas, corresponde ao peso específico do espírito. Aqui nós precisamos, né? Então, nós vamos acabar de ler. E detendo possibilidade de riquezas virtuais, espera por ele a fim de povoar-lhe de glória e beleza, porquanto se o plano terrestre é o seio tépito da vida, em que o princípio inteligente deve nascer, crescer, florir, amadurecer em energia consciente, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Vamos tentar colocar, quer ver? Olha, vou falar para você aqui da seguinte forma. Veja bem, o plano físico, o solo do plano físico, ele tem a dimensão, ele tem a estruturação que suportam o peso dos nossos corpos físicos. Você imagina, são 8 bilhões de encarnados, mais ou menos, cada um pesando em média 60 quilos. Você vê o peso que dá isso no plano, no solo físico. E ele é feito. As moléculas são aglutinadas pelos espíritos superiores a partir de Jesus para suportar esse peso, certo? Mas quando você chega lá no plano espiritual, lá você tem muito mais, você tem 24 bilhões, que tem mais ou menos lá. Então, o solo lá, ele não precisa ser tão pesado, tão condensado igual aqui, porque o peso dos espíritos lá, dos perispíritos, são bem menores. Isso que a André falou. Ou seja, a natureza se adapta à necessidade evolutiva do espírito. Percebem? Então, a natureza é feita para quê? Para a evolução. À medida que você vai evoluindo, você vai ficando mais solto, mais leve. E as coisas ficam mais soltas e mais leves para você. Vamos entendendo assim, né? Vamos continuar, então, aqui com os nossos amigos slides, né, que nos ajudam aqui a entender bem essa projeção, né? Bom, aí ele vai dizer, na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcadas à conta do tempo. Por quê? Porque nós estamos dentro do espaço-tempo. Lembra que nós já falamos daquela esteira? É uma rede, aí o sistema solar acomoda e ela faz um cone, né? E ali dentro é o espaço-tempo. Aqui fora é o espaço livre, sem tempo. Quando ele afunda, ele cria o tempo. Então, é o espaço-tempo. Se nós estamos no espaço-tempo, nós estamos sujeitos aos ciclos do espaço-tempo. Um deles é o dia e a noite. Tá? Marcando nessa conta. Embora os rigores das estações sejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, ou seja, lá não tem esse frio, esse calor, tem uma coisa bem mais amena. E isso estamos falando em colônias espirituais superiores, não estou falando de umbral, tá, gente?
estabelecendo o clima quase constante, quase uniforme. Não é assim que a gente queria? Às vezes, vamos imaginar, eu adoro o outono, né? E aí você gosta do outono. Então, imagina se fosse só um tipo, assim, claro que tem umas variações, mas tipo outono. Você se sentiria extremamente bem, sabe? Porque você não tem essa variação brusca, às vezes, do calor, de frio, né? De sol quente, de, sei lá, essas coisas que nós temos aqui. Mas aqui existe para fazer a gente crescer, tá, gente? É como se fosse estímulo para a gente crescer. Estabelecendo um clima quase constante, quase, né? E quase uniforme. Como se os equinócios e os solstícios entrelaçassem as próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influenciação com que se dividem. Ou seja, os equinócios e os solstícios, né, eles vão equilibrar ali e vão dar uma conotação bem diferenciada desses climas. Isso aí é o que nos aguarda, tá, gente? Vamos estudar e vamos fazer por merecer tudo isso. Plantas e animais, isso aqui está falando da vida da espiritualidade, né? Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, a fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre para que avance na romagem evolutiva. Paradinha. Plantas e animais também vão lá, também estão lá. Não é? Plantas e animais. Então lá tem planta, tem animal, tem seres humanos, tem tudo. Porque estão se preparando, estão fazendo seus processos. Por isso que a evolução em 2 mundos. Quando você pega uma rosa aqui, uma flor, esse vegetal deve ter passado por várias etapas até poder se mostrar numa rosa, numa flor. Tá? Compensados com valiosas aquisições, removendo as impurezas, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais na Terra com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Significa, quanto mais a planta e o animal aprimora lá no plano espiritual, mais ele vai dar força para a gente crescer aqui dentro, aqui no plano físico. Ou seja, é uma parceria o tempo todo, uma ajuda mútua. Está vendo como é que você está entendendo o que é céu, inferno, purgatório? O céu, minha gente, é isso. É quando você vive no conhecimento dessas coisas, quando você começa a respeitar aquela planta linda, porque ela também evoluiu para te ajudar a evoluir. E você, evoluindo, ajuda a planta a evoluir. Tudo é compensado. Tudo na natureza se compensa. Né? Aqui está, olha. É uma representação, claro, é uma foto, né? Mas você vê os espíritos aqui, ó, com os animais. Provavelmente eles estão indo para o umbral buscar alguém, né? Tá vendo? Estão levando aqui material, estão indo com os animais, enfim, olha que coisa linda. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não acredito nisso. Ok, você pode não acreditar, não tem problema nenhum, meu amigo, minha amiga, não tem problema nenhum você não acreditar. O problema que vai ser quando você chegar lá. Que você vai falar assim, poxa vida, eu não acreditava nisso. Então, não é questão de acreditar, é questão de ciência. Nós estamos tentando dizer isso, o André fala isso, de forma científica, de forma justa e lógica. Ah, mas eu não tenho um aparelho para medir isso, então meça pela lógica. Qual que é a lógica da morte? Me dá a lógica da morte. Né? Ah, porque ficou cadáver? Mas você sabe muito bem que o cadáver vai diluir, né? Ele vai continuar a vida. As moléculas que formavam aquele corpo, que davam vida, das quais as células se apropriavam para realizar as suas funções, aquelas moléculas vão se dispersar. Tem morte aí? Não, não tem morte. Então você não pode afirmar a morte, porque a própria cadaverização nada mais é do que a libertação dos átomos, das moléculas para a vida. Percebem? Se aquela coisa que foi o corpo, totalmente dominada pelo espírito, não morre, imagina você que foi o dominador daquilo. Claro que você não vai morrer, lógico que não. O dia morre? Não. Ele só dá tempo para a noite. E a noite morre também não, ela dá o tempo para a vida. Ou seja,
É um ciclo perfeito, contínuo. Por isso que é importante que você entenda isso. É importante que nós entendamos isso. Não dá mais tempo para ficar com essas dúvidas, sabe, amigo e amiga? Não temos mais tempo para isso. Temos que avançar no entendimento. É o livro Evolução em Dois Mundos está nos trazendo essa informação. Bom, as plantas, pela configuração celular mais simples, atendem no plano extrafísico, ou seja, no mundo espiritual, a reprodução limitada. Então, elas reproduzem lá, gente. Aí deixando descendentes, que mais tarde envolvem também a leira do homem comum. Isso é lindo. Quer dizer, elas reproduzem, vão crescendo lá, depois elas vêm para cá. Favorecendo, porém, de maneira espontânea a solução de diferentes problemas que lhe dizem respeito, sem exigir o menor sacrifício dos habitantes em sua conservação. Olha, gente, prova disso. Não tem as pessoas que estudam os remédios dados pelas plantas, a fitoterapia. Olha que coisa linda, olha que prato majestoso servindo para você. As plantas curadoras, não é? Os animais sabiam buscar essa planta. Porque elas trazem a frequência da cura. Você está com uma enfermidade que gira numa frequência, tá? A tua enfermidade está aqui numa frequência, pulsando. A planta está aqui pulsando. Essa frequência encaixa. Então, a planta vem e compensa e acaba com a enfermidade. Porque elas são criadas assim, dentro das frequências do fluido cósmico universal, como você também foi criado na frequência do fluido cósmico universal. Ou seja, são frequências que se encaixam, se anulam e um cura o outro. Olha, minha gente, as coisas vão se aclarando. Os fitoterápicos agora têm essa informação. Às vezes eu participo de encontros, né, disso aí, e eu fico vendo eles falando, né? Mas eles não sabem a origem, eles sabem que cura, mas como cura? Porque elas foram preparadas para isso. Elas foram geradas, gestadas nessas frequências do fluido cósmico universal. Olha aí que bonito, essa cidade aqui, né? É nosso lar, tá vendo? Que tem plantas em torno aqui, ó. Cheio de plantas. Tem as construções e tem as plantas, os jardins, as florestas. Olha que bonita essa floresta aqui, ó. Então é isso. Lá é assim. Aí eu não concordo, eu não aceito, tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas vai chegar o dia que você vai entender. Mas por hora, se você não aceita, vai pegando essa informação e na hora da sua meditação você coloca isso aí em evidência também. Porque é assim. Isso aqui, eu vou dizer para vocês que foi um espírito que saiu do corpo, foi lá no mundo espiritual, no nosso lar, e desenhou, fez a planta. O nome dela é Igorina, Dona Igorina, já desencarnada. Ela foi lá, viu e fez a planta. Isso aqui foi a partir da evidência dela, então ela desenhou. Está no livro Cidade do Além. Tá? Vamos continuar? Está entendendo como é que fluidos são interessantes, né? Bom, então, ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil que circundam o corpo ciclópico do planeta, ou seja, né, em torno da Terra, com extensas zonas cavitárias sob as linhas que eles destacam o início de aproveitamento, qual se observa na crosta da própria Terra a estender-se na superfície continental até o leito dos oceanos. Começam as povoações felizes e menos felizes, tanto quanto as aglomerações infernais das criaturas desencarnadas, que por temerem as formações dos próprios pensamentos, se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença da luz. Aí agora ele diz o seguinte, olha, o Deus te dá todas as possibilidades. Como é que você vai utilizar essas possibilidades? Com galhardia, com crescimentos, com avanços, ou você vai ficar com medo e vai, né, se fechar? Então, o umbral é isso. É quando a pessoa tem receios, ele se fecha. Eu não quero ver a luz. Eu tenho medo da luz. Tem muita gente que tem medo da luz. Então, vive escondido, né, na caixinha mental dele.
Porque tem medo de expandir, não sabe o que vai acontecer, tem medo do desconhecido, a gente teme o desconhecido. Mas se eu tenho essa informação, por que eu vou ter medo? Vamos crescendo. Então, toda a vida é formada, como diz assim, desde a superfície continental até os oceanos, tudo é formado para ajudar o homem a crescer. Você viu? Tem aqueles espíritos que são aventureiros, adoravam sair de aventuras antigamente, lá, deixavam as famílias, iam para esses mares, né, com esses barcos meio estranhos, eram aventureiros, eles queriam conhecer. Hoje já ficavam mais dentro de casa, não ficam mais. Então, são as variações mentais, ou as variações da consciência. Mas que, no fundo, todo mundo um dia vai sair para esses conhecimentos, mesmo que os que não tinham vontade. Daí que a pessoa, às vezes, morre e fica morrendo de medo, ele morre e fica morrendo de medo de ver a verdade. Então, esconde, fica preso. Gente, tem espírito que desencarna, volta para casa e vai ficar no porão da casa dele, escondido ali. Olha, tempos e tempos. Sabe? Por isso que, às vezes, os porões são meio assombrados, porque a pessoa percebe isso. O médium, né, vai lá e percebe, não, tem um traço lá, um porão. Vai ver que foi uma pessoa muito da família dele. Então, a gente tem que parar com isso. A gente tem que abrir o entendimento para crescer a partir desse entendimento. Tá? Agora ele vai falar de esferas espirituais. Olha, muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos homens já subdividido em várias esferas, né? 7 esferas da Terra. Nós vamos falar isso, né? Assim é com efeito. Ele confirma, é assim mesmo. Não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições que ocorrem no globo de matéria mais densa, cujo o dorso do homem pisa orgulhosamente. Ou seja, essas esferas estão circunscritas, né, à Terra. Aqui nesse nosso plano físico é mais denso, então as coisas aqui têm que ser mais condensadas. Já num plano mais de uma dimensão um pouquinho mais rarefeita, ainda dentro do sistema Terra, porque aí agora a gente já vai chamar de sistema, já não é mais só a Terra, é o sistema Terra. Então você tem o plano físico, você tem o plano do abismo, o plano das trevas, você tem o umbral, você tem o plano das inteligências superiores, você tem o plano administrativo, o plano da união divina. Então, são vários planos dentro de um sistema planetário. Percebe a diferença? Então, você tem a Terra com seus vários planos. Agora, a Terra, aqui, nossa, que é o centro, acredito que não. O centro é o administrativo, como se fosse o Sol. Certo? Então, o Sol é o administrativo. Então, ele é o centro do sistema Terra, que é o plano administrativo. E ali em torno dele, né, flutuam os demais planos. Dá a impressão que é isso, você buscando a lógica do sistema solar. Né? O sistema solar, o Sol não é o administrativo, não é ele que mantém, sustenta todo o sistema? Então, o plano administrativo do sistema Terra tem que ser o centro dele, dessas esferas, dessas dimensões. Vamos colocar dimensões. Entenderam agora? Porque muita gente às vezes confunde que a Terra é plana. Por quê? Porque o sistema ele flutua assim como o sistema solar. Então, é uma coisa para a gente pensar no futuro. Não estou afirmando nada aqui de Terra ser plana ou não ser. Estou afirmando nada disso. Estou só colocando sistema. Então, o nosso sistema Terra tem várias esferas, tem várias dimensões. Tá? São 7 dimensões. O próprio André Luiz explica isso. Para justificar a nossa asserção, lembraremos em rápida síntese que a crosta onde nós estamos, né, na maior parte dos elementos que a constituem, é sólida, mas conservando aqui e ali vastas cavidades repletas de líquidos quentes ou de material plástico. Ou seja, mesmo aqui na crosta, nós temos nessas variedades de líquido quente e de material plástico, certo? A gente não tem a tal da areia movediça, não é um plástico. Você vai lá, aquilo é tudo plástico. Os charcos costumam ser também. Enfim,
há uma variedade, mas não tem aquela coisa, aqui é aqui. Não, se você vai no continente, se você vai aí na sua cidade, né, você anda pelas ruas, aí é sólido. Mas se você for lá no cantinho, vai ter uma lagoa, vai ter o rio, como você tem os líquidos também. Porque esses fluidos precisam estar juntos, tanto o condensado quanto o mais leve, o mais solto. Por quê? No concerto final, um compensa o outro e a coisa acontece no equilíbrio cósmico. Tá? Bom, continuando, aí está, né, essa parte líquida do planeta. O que é lindo, né? Se você chegar a ver o mar, ser muito bonito. Mas ele, gente, ele é bonito, mas ele está cumprindo uma função. Aqui mora muitas espécies, né? Milhares de espécies. Tá? É uma casa para elas, porque daqui elas vão sair para o sólido. Então precisa desse líquido. Mas isso aqui é uma função. Mas e qual a outra função por ela ser plástica? Ela não tem influência da Lua, que faz as marés? Essas marés não jogam fluidos para o continente? Então veja que tudo é interligado, tudo é entrelaçado. Quando a gente estuda, por exemplo, só oceanos e mares, outro estuda só continentes, outro estuda só atmosfera, tudo bem, a gente vai estudando isso. Mas chega uma hora que a gente junta tudo e vai ver que tudo é um conjunto de apropriações para favorecer a vida e os seus habitantes. O André Luiz está dizendo isso. Que junta a esfera espiritual com a esfera física e vai tudo ajudando. Guarda o orbe grande núcleo no seio e que podemos considerar como sendo plasmado num aço de níquel natural. Ele está falando do centro da Terra, aquele núcleo grandão do centro da Terra. Lembra quando a gente estudou chakras, a importância dele? Revestido por grossa camada de rocha balsática, medindo 2.000 quilômetros de diâmetro, né? Imagine, 2.000 quilômetros de diâmetro. Aproximadamente de raio, né? No topo do qual, ali e acolá, surgem finas superfícies de rocha granítica, entre as quais a face balsática está recoberta de água. Bom, isso aqui, minha gente, você tem que estudar mineralogia, você tem que entender isso. Ele está dizendo como é que forma esse núcleo da Terra, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o núcleo que está dizendo. Está falando exatamente disso. O núcleo externo e o núcleo interno. Né? Aí tem descontinuidades que chama de Gutenberg, deve ser alguém que descobriu, o manto interno, o manto externo, tá? A descontinuidade de Mohorovic, e depois tem a crosta. Nós estamos aqui, ó, na crosta, e aqui dentro tem um núcleo. É isso que ele está dizendo. Agora ele está falando como é que forma isso aí. Ó, tá? Grossa camada de rocha balsática, medindo 2.000 quilômetros aproximadamente de raio, no topo do qual aqui a colar surgem finas superfícies de rochas graníticas, que elas estão aqui, ó, entre as quais a face balsática está recoberta de água. Então, a água está vindo aqui né, desse conjunto aí. Mais ou menos nessa superfície reside a zona mais apropriada para indicar o limite do solo, que é, consequentemente, o leito do oceano. Então, os oceanos estão por aqui assim, né? E a crosta aqui em cima. Isso aí é a Terra. O plano que nós estamos, o plano físico, tá, gente? Agora, é o plano do sistema? Não sei. Isso aí a gente não sabe. Só que depois que for para lá, quem quer saber. Então, vamos saber daqui. Entendendo que tudo está agindo, interagindo. Você, por exemplo, vamos fazer uma análise. Os átomos que compõem essa crosta, desculpa, crosta não, os átomos que compõem o núcleo, tá? Eles um dia vão se liberar. Eles estão aqui numa função. Um dia eles vão ser liberados. Ou estão sendo liberados, a gente não sabe. Né? E outros estão chegando. Então, esse ida e volta é que vai fazendo com que tudo evolua. Tudo evolui. No curso de chakras, a gente falou isso. Dos átomos que vão ficando desenergizados, né? Então eles saem para se energizar para voltar. Isso, minha gente, é fantástico. Nós temos que ter interesse de estudar isso. O que a André Luiz está fazendo é nos estimular ao estudo, para saber o que nós estamos, onde nós vivemos. Tá? Temos, desse modo, os continentes do mundo como ligeira película, com a propriedade de flutuar. Não tem as placas, né?
que vão flutuando, né? Então, os continentes são películas ali, né? Que tem 50 quilômetros de profundidade no máximo. É isso aí, gente. Então, eles flutuam à maneira de barcaças imensas nas placas tectônicas, né? As placas vão mexendo, né? Que é isso? Ele fala que são barcaças sobre o maciço basáltico que sobre o núcleo. Película é essa que mantém a espessura de 50 km em média. É a película da crosta. Bom, isso aí já é um estudo que dá para fazer, né? Lá, quando a gente quiser estudar sobre a crosta planetária, sobre o núcleo, sobre os mantos, aí você já sabe que já foi iniciado aqui. Tá vendo? Os continentes, na verdade, os continentes flutuam, olha que lindo, só fica flutuando em cima de placas tectônicas. E vão para lá, vão para cá. Você vê que aqui, olha, a América do Sul saiu da África, exatamente, já encaixa aqui, ó. Porque a placa mexeu, moveu ao longo dos milênios e separou. Então, vamos imaginar que separe aqui agora. Lá no Chile tem muita placa, né? Imagina que separe aqui o Chile. Ele sai daqui, ó, e vem para cá. É natural, porque ele está numa barcaça. Aí a América do Sul resolve voltar para cá, emendar com a África. Quem sabe no futuro isso vai acontecer? Nós não sabemos. Isso é projeto de Jesus. Mas isso tudo pode acontecer. É natural, gente. É natural. Então não tem tragédia. Tem o natural acontecendo. Vamos lá? Encontramos assim na constituição natural do planeta, natural, vamos falar, desde a barisfera, o núcleo central, né, lá do núcleo até a ionosfera, múltiplos círculos de forças e atividade na terra, na água e no ar, tanto quanto os continentes. Identificamos as esferas de civilização e nas civilizações as esferas de classe a se totalizar numa só faixa de espaço. O que ele fala dizendo? Você tem a civilização tem suas classes, certo? Você tem também as diversas funcionalidades do sistema, da Terra. Tudo é juntando para fazer a vida acontecer. Entendeu? Então é mais complexo do que a gente imaginava. Do nascer e morrer. É mais complexo do que isso. Agora ele está nos dando informações para a gente avançar nesses conceitos. Depois que a gente estuda um negócio desse, você não pode ficar mais naquele conceito de que eu vou para o céu, vou para o inferno, vou para o purgatório, e que não sei o quê, que a Terra vai acabar, que o mundo vai acabar, que vai ter um terremoto que vai destruir tudo. Não vai destruir, só vai mudar aqui, ó. Só vai transformar a face da Terra. Antigamente, a gente era só um continente, né? Era só um continente, antigamente. E depois ele foi separando, até chegar a esses 5 continentes que nós temos aqui. Ó. Isso aqui antigamente era um continente imenso aqui na Austrália, na Nova Zelândia. Isso aqui era um continente grande chamado Lemúria. Depois foi separando. Imagina se vai separar isso aqui também, ó, da Arábia, para aquela região lá, né? Separa, vem para cá, e se move para cá. Esse aqui biparte, vem uma para cá, os que vêm para cá. Isso pode acontecer. Vai depender do projeto, né, que Jesus fez com seus trabalhadores lá para as. Mas toda vez que acontecer um negócio desse, vai ser para o bem da evolução. Não é por tragédia, não, é para o bem da evolução, para a necessidade evolutiva. Por quê? Vamos pegar aqui o continente africano. Esse continente africano aqui tem uma frequência, certo? Ele tem uma síntese frequencial. Essa síntese frequencial, ela é o resultado dos seus habitantes. Mas aí, esses habitantes evoluem. Então, essa síntese vai ter que mudar. Quando ela muda, ela permite que a placa tectônica mexa com o continente. Entendeu? Por quê? Porque agora esses habitantes já precisam de outra frequência. Então, ela muda, pegando outros ares, outras frequências, para ajudar na frequência deles aqui. Percebem por que tem que ter as mudanças? Para isso. Para mudar os ambientes. Lembra do neném saído do berço? Ele não precisou de outra frequência? Vamos continuar, então. É, pois, em novo plano, a dividir-se em variados setores de ação e de luta, que a consciência desencarnada, agora relativamente responsável, agora está falando dos centros encefálicos, tá, gente?
a consciência relativamente responsável vai conhecer o resultado das suas próprias criações na passagem pelo campo carnal, através dos reflexos respectivos em seu pensamento, o fluido em que se lhe imprime os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Se nós ficássemos evoluindo só na crosta, nós teríamos todos o ambiente só da crosta. Então, nós formaríamos estruturas de síntese só da crosta. Mas como não é assim, como tem a evolução, então nós temos que ir para o mundo espiritual com outros ambientes para formar novos pensamentos, novas sínteses. É o que está dizendo. Porque vai modificar o sentimento. Então, eu estou aqui na Terra. Aqui na Terra, a gente tem muito disso ainda. Eu tenho rancor, eu tenho ódio, eu tenho desejo de misto, essas coisas. Aí você chega lá no mundo espiritual, você vê que isso não existe, que isso aí é bobagem, que isso só te atrasa, e você muda o teu sentimento. Aí, quando você volta para cá, você já volta melhor. Aí já dá para arrumar o que estava desarrumado, entendeu? É esse jogo que faz a gente evoluir. Por isso que tem que ter esses dois planos. Dois planos diferenciados, com frequências diferenciadas. Tá? Com a supervisão dos orientadores divinos, associaram-se no cérebro o centro coronário e o centro cerebral em movimento sincrônico de trabalho e sintonia. Por intermédio do primeiro, que é o coronário, né, que está aqui, olha. Lembra que a gente já passou essa imagem para vocês? Por intermédio do primeiro, a mente administra o seu veículo de esterilização. Então, aqui a mente, né, que é aquele campo eletromagnético da centelha, né? Então, ela vai administrar, né, o veículo de esterilização, que é o corpo físico, ou o perispírito. Então, ela vai administrar aí, porque ela vai receber energias cósmicas. E ela tem, por essa montoeira de pétalas que tem aí, ou de cones, ela tem acesso a todo o veículo físico e perispiritual. Ela tem acesso a tudo. É o campo administrativo, é o setor administrativo que sabe tudo o que acontece. Né? Utilizando-se a rigor do segundo, que é o frontal, que fica aqui na testa, né, que é assim, utilizando o segundo que ele recolhe os estímulos e transmite os impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais. Então, esse aqui é o seguinte, esse aqui é o diretor, é o dono da coisa. Né? E aqui é o seu imediato. Então, ele fala só, faça isso. Aí ele faz. Então, são esses centros. Coronário. Agora você vai me dizer que não existe chakra, que não existe centro de forças. Então, você vai ter que explicar como é que a gente funciona. Porque isso tudo vem de ordens. O espírito é muito complexo, minha gente. O espírito não é uma coisinha que vai morrer, não. O espírito é muito complexo. Para chegar aqui, trabalhou a 10. Então, ele tem esses centros de comando. Esses centros são formados lá atrás, muito lá atrás, até no peixe. Eles vieram a se apropriando, crescendo, se orientando de maneira em que eles pudessem ser hoje essa estrutura que nós possuímos. E a gente, quando estudou lá no chakras, a gente sabe como é que nós estamos trabalhando com eles. Se a gente os inunda de nossas improbidades, ou se a gente limpa com as nossas frequências melhores. Tá? Então, ele transmite impulsos, avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo que se expressam. Então, tem um comando. Não é assim, você manda na sua célula? Manda. Como? Assim, pelos centros de forças. Então, você manda. Você é o senhor. Você é o administrador geral da sua existência, do seu corpo, do seu perispírito. Você que é a pessoa. Você é tudo. Você é o que é o grande administrador de tudo. Então, tudo de bom que acontece com você é porque você administrou bem. E o de mal é que você não soube administrar. Ah, mas tem o crescimento, tem a evolução. Tá, então você assimilou bem a evolução e decodificou aquilo como um grande bem. Então, você já manda a ordem que é um grande bem. Eu estou sofrendo uma coisa que faz parte do processo evolutivo. Né? Você avisa para todo mundo aí que isso é necessário. Jesus mandou avisar que vai partir o continente América do Sul. Jesus mandou avisar que vai partir, vai ter uma cisão ali da placa e vai partir, não sei o que, tal. Mas que é para o bem da humanidade. Então vai ter um problema no princípio,
algumas pessoas vão desencarnar, vai ter aquele movimento, aquela coisa, vai ter terremoto, tem maremoto, vão desencarnar pessoas, mas é para o bem da humanidade. Depois que acomodar tudo, vocês vão ver o bem, que é a mesma coisa na evolução de cada um de nós. Às vezes acontecem os tumultos assim, sabe? São às vezes provas necessárias que a gente tem que passar, né? E aí para aquilo, porque depois que acomoda, você fala, nossa, valeu. Eu vou dizer para vocês, eu nunca pari ninguém não, tá, gente? Eu sou homem, não tenho essa possibilidade. Mas imagina quando uma mãe, né? Fico pensando, tem uma coisa que me marca muito, é quando eles põem a criança no peito da mãe depois que ela nasce, sabe? Poxa, aquela mulher sofreu a beça, né? Quando é um parto natural, ela sofreu a beça para aquela criança sair. Né? Tem uma expansão ali vaginal muito grande, aquilo deve doer a beça, né? E quando a criança nasce, acontecem duas coisas. Primeiro que, aliviou a expansão. Segundo, que ela pega aquele rebento e abraça. Não é a mesma coisa? Você tem aquele transtorno, né, da expansão, aquele transtorno, aquela coisa de repente, bom, você pega aquele feto, você pega aquela criança, aquele produto, aquela coisa linda e abraça meu filho. É mais ou menos isso, minha gente. Deus nos mostra o tempo todo por que ele faz as coisas, que é sempre para o nosso bem, tá? Continuando, né? Centros encefálicos, centros da cabeça, é assim como o centro cerebral se representa no córtex encefálico, que está aqui em cima, por vários núcleos de comando, as pétalas, né? Controlando sensações e impressões do mundo sensório, das células, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo e a região central do cérebro, que está bem aqui em cima, possui no tálamo, parece que tem um tálamo. Não, só tem ele aí. Nos possui no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes à cortiça cerebral, com exceção da vida do olfato, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele. Olha que interessante. O olfato não passa pelo centro coronário. Estranho, né? Encontramos o vasto sistema de governança do espírito. Tá? Deixa eu ver. Aqui está o tálamo, né? Eu quero saber que estava aqui. Aqui está o tálamo, a região do tálamo, que é bem na região central. Né? Aqui é o comando que ele faz. Tá? Aí também tem que estudar cérebro, né? Centros encefálicos. Aí nessa delicada rede de forças, através dos núcleos intercalados nas vias aferentes, as que conduzem impulsos, através do sistema talâmico, né, do tálamo, de projeções difusas dos núcleos parcialmente abordados pela ciência na Terra, quais os da linha média, né, como ele diz assim, naquela época ele estava parcialmente abordado, não sei hoje, que não se degeneram após a expansão do córtex, segundo as experiências conhecidas. Verte o pensamento, o fluido mental, por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Então, o pensamento não é produto do cérebro, como muitos neurologistas afirmam. O pensamento é secreção da mente, daquele campo que fica ali em torno da mônada. O pensamento é secreção daquele campo, da mente. Por quê? Porque a mente é a síntese, ou a representação da mônada no seu grau de expansão. Então, ela vai representar exatamente. Então, meu pensamento me representa. E o meu pensamento, ele flui a partir do meu sentimento. Então, eu me represento pelos meus pensamentos. Então, você se conhece pelos seus pensamentos também. O que você pensa? Aí você vai se conhecendo. Agora que bonito, cara. Fluindo da mente, tá vendo? Aqui a mente, que é esse campo todo aqui, né? Fluindo da mente, com esses raios que ela emite, impressionado por secreções sutis, imprime o espírito um halo psíquico, né? Que é denominado, então, a psicosfera individual. Então, a mente vai criar essa psicosfera dele. Esse halo é resultante energética da somatória dos pensamentos e ações de cada ser. Pode operar maravilhosas combinações entre si com aplicação para determinados fins. Então, está aqui. O centro encefálico, né? Está aqui. Então, ele vai apropriando, né? De toda essa estrutura, a mente gerando os pensamentos e a pessoa se conformando dentro dela mesma.
Então, você se conhece pelo que você sente, pelo que você pensa, na sua intimidade. Por isso que a gente tem que conversar conosco mesmos, para a gente saber como somos e onde estamos, porque tudo está fluindo através da mente, que é a expressão da centelha. Essa mente vai capturar, dentro da possibilidade dela, esses raios no centro cefálico, aqui, no centro coronário, que vai exprimir por todo o corpo o que eu preciso. Então, é uma reação, minha gente, é igual uma empresa. É uma reação que nós vamos tendo. Isso são conhecimentos do espírito, ou seja, como nós funcionamos. Tá? Claro que tem que estudar mais, claro que tem que buscar mais conhecimentos, buscar mais estruturações. Tá? Isso aqui é só um impulso, só o primeiro momento. Agora, a partir daqui, nós vamos aprofundando. Fluido ou pensamento que influencia primeiro, por intermédio de impulsos repetidos, toda a região cortical e zonas psicomatosensitivas, ou seja, a psique, né, o corpo e as sensações, vitalizando e dirigindo o cosmo biológico, para em seguida, atendendo ao próprio continuismo do seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido. Ou seja, eu vou, então, ser o gestor de mim mesmo. Eu vou imprimir em mim aquilo que eu quero. Mente, significando a expansão da centelha. Mente que combina com fluidos que vêm do externo pelo coronário e que espalha pelo corpo. Então, eu vou ir e vir e fazer e refazer aquilo que eu quero. E vou receber as influências daquilo, ou do bem ou do mal. Se a gente quiser, um exemplo, se a gente quisesse fazer uma reunião com 2 grupos, um grupo vai fazer uma reunião, outro grupo vai fazer outra. Esse grupo de cá, ele vai fazer uma reunião, espera um pouquinho para ficar melhor aqui, quer ver? 2 grupos, nós temos 2 grupos, tá? Esse grupo de cá, 50 pessoas, eles vão fazer uma reunião. Esse grupo de cá, mais 50 pessoas, vão fazer outra reunião, diferente. Esse grupo de cá vai fazer uma reunião de coisas muito ligadas às propriedades da crosta, aqui do mundo físico. Esse aqui vai reunir para fazer coisas ligadas ao plano espiritual dentro dos nossos conhecimentos. Depois que termina, esse grupo aqui emite uma frequência síntese. Esse aqui também emite outra frequência síntese. Essa frequência de cá vai inundar aqueles espíritos que estiveram ali, naquela reunião. E esse aqui vai inundar os que estiveram aqui. E nós vamos sair inundados pela resultante da nossa reunião. Percebe? Então, agora é você que decide qual tipo de reunião você quer. Que grupamento você faz parte. Para depois você não reclamar. Olha os seus amigos, olha os lugares que você vai, o que você fala, o que você faz, o que você realiza. É aqui que está a diferença. Então, você é plasmador da tua felicidade. Ninguém plasma a tua felicidade, é você, dependendo das suas escolhas. Ficou claro isso, minha gente? Porque vai ser uma resposta natural por causa dos fluidos, por causa da condensação desses fluidos e das respostas dessas condensações. Tá? Aí, continuando, né, o nosso estudo, né? Deixa eu colocar aqui. Aí, continuando o nosso estudo, dentro dessa condensação de fluido, sabe? Olha só. Então, vai dar qualidade e aplicação do fluido, organizando a psicosfera ou halo psíquico, que a gente acabou de falar. Então, você vai ter a síntese, ou você pode fazer isso sozinho ou em grupo. Então, você vai ter essa síntese, que vai ser o seu halo psíquico. Então, tem pessoas que vivem só num halo psíquico, ele faz tudo em função daquilo. Né? Ele é especializado naquilo, então ele só vai fazer aquilo. Vamos pegar um cientista, ele só trabalha aquilo. A vida dele é aquilo, então ele vai ficar o halo psíquico dele vai ser aquilo. Aí vem indicar um criminoso, então ele vive em função de formatar crimes, de analisar como ser melhor no crime,
Então você tem duas diferenças. São dois filhos de Deus com halos psíquicos diferentes por escolhas deles. Depois não reclama, porque você vai ter a resposta exata do que você criou para você. Porque tudo é fluido, minha gente. Qual ocorre com a chama de uma vela? Que, em se valendo do combustível que a nutre, estabelece o campo que ele prevalece a influência, a mesma coisa. Não é? O que nutre a vela, não é a parafina? É. Então, ela vai soltar aqui o quê? O campo criado pela parafina e pela chama. Entendeu? Ficou claro, gente? Você plasma o que você quer. Você é senhor da sua ação. Veja qual o grupo que você pertence, o que você gosta, o que você faz, que você vai se conhecer. Sabendo-se que na evolução, o que importa mesmo é chegarmos às leis divinas, é estudarmos, como Jesus falou no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele estava dando uma aula para a gente de estados psíquicos vibratórios. Se eu quero seguir a lei de Deus, eu vou ter que trabalhar dentro dos conteúdos das leis divinas, não dos conteúdos das minhas leis. Dentro das leis divinas. Se eu conseguir encaixar dentro das leis divinas, aí tudo bem, o meu conteúdo vai ser o mesmo conteúdo, mas é preciso ver isso aí com muito cuidado. Porque tem muita gente que erra infantilmente. Tem erros que são muito infantis, muito infantis. Sabe? Nossa, tem hora que assim, a gente conversa com pessoas que erraram muito, os erros são tão infantis, que não é que você conseguiu errar nisso. A mesma coisa se você fizer uma conta de multiplicação, multiplicar 2 vezes 3, 8. É a mesma coisa, é uma falta de atenção. Tem muito aluno que são excelentes, mas chega na hora da prova, a desatenção é tamanha que eles erram coisas bizarras. E a gente faz isso na vida, a gente erra por coisas bizarras, porque a gente não presta atenção, a gente não põe foco. Então, tudo é lei divina, minha gente. Olha, este é a chave, né? É a lei divina. Tudo que você fizer, faça em função das leis de Deus, das leis divinas. Porque aí você vai estar bem, porque você é divino. Como é que você vai fazer uma coisa que não seja divino? Você é divino, percebe? Você é divina. Então, tem que fazer coisas da divindade. Então, já não é mais questão de religião, é religiosidade, é entendimento da religiosidade, é esse. Eu sou divino, então eu tenho que encaixar com o divino. Porque se eu fosse um não divino, aí eu encaixaria com um não divino. Então existe um não divino, mas o não divino é temporário e é circunscrito a um espaço, como aqui no caso da Terra tem isso. Mas outros planetas não tem isso, não tem um não divino lá. Sabe? Não existe isso. Então o não divino, ele é temporário, ele é efêmero. Você vai se firmar numa coisa efêmera, ou você não está entendendo as coisas. O divino é que é correto, esse é que é permanente. Então você vai ficar na impermanência? Não, você vai ficar no permanente. Então você vai fazer o divino. Isso é religiosidade. Não estou virado aqui. Vamos lá. Esse fluido ou matéria mental tem a sua ponderabilidade e as suas propriedades químico-eletromagnéticas específicas. Claro, né? Matéria mental, ela tem... não falei que ela é eletromagnética? Então, ela tem essa propriedade que é dela. Definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema periódico de elementos químicos no plano terrestre, compreendendo-se que, em círculos da inteligência mais evoluída, surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser afetadas com vistas a certos fins, como sucede atualmente na Terra, onde elementos como o Netuno, o Plutônio, o Ameriço e o Cúrio podem ser artificialmente produzidos. Ou seja, você pode produzir coisas maiores, em consciências mais elevadas, você pode fazer outras combinações. Ou seja, não está tudo fechadinho, numa caixinha, não, é tudo livre, você fecha, você faz essas combinações, como aqui na Terra já fazem, né? Como os cientistas já fazem isso. Então, minha gente, veja como você é livre, como que Deus te fez livre. Para que você vai ficar preso nas ignorâncias da vida? Ou nas maldades, nas contravenções? Para com isso.
Eu sei que você não está fazendo isso, mas se der na sua cabeça, na sua telha, fazer uma coisa, um pecadinho, não faça. Porque o pecado é fugir da lei de Deus. Né? E quando você foge da lei de Deus, você encontra o quê? Você encontra o efêmero, o transitório, né? O contraditório, que não vai valer a pena. Porque o contraditório ele é bom quando o contraditório está ampliando o conhecimento. Agora, quando o contraditório diminui o conhecimento, aí não vale a pena. Tá? A partícula de pensamento, agora é a reflexão das ideias. Tá? A partícula de pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência. Está falando da partícula do pensamento, é uma unidade, né, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetória dos componentes que a integram. Então, quando eu emito um pensamento, eu estou jogando qualidades, né, minhas, onde eu estiver. Então, eu estou jogando as minhas qualidades. Qualidades, pode ser, eu posso ser um exímio contraventor, né, da lei de Deus, como posso ser um exímio cumpridor da lei de Deus. São unidades. Tá? Sabendo que tem consequências. Né? Todos os dois têm consequências. Qual a consequência que vai me atingir? Você pensa que essas pessoas da criminalidade, quando elas desencarnam, o que elas passam? Dá a impressão que elas caem num abismo até elas entenderem que não é aquele o caminho que elas estavam indo. Aí depois elas acordam, não, desculpa, perdão, arrependo, né? E vou reparar, vou expiar meus erros e vou caminhar. Porque tudo tende à perfeição, tudo. Tudo tende à perfeição. Se você pega, por exemplo, é muito comum a gente fazer essas análises nas grandes, nas civilizações mais antigas e mais rudes ou rústicas. Você pega, por exemplo, lá um aparelho de arte, um elemento de arte, um vaso, uma coisa assim. Então, você pega um dele lá e compara com o de hoje. Você vai ver a diferença. Hoje houve uma evolução de ideias ali. Sabe? Ali foi evoluindo a ideia. Então, você fala, olha que interessante. Mas aqui também era lindo na época, maravilhoso na época. Agora aqui também é maravilhoso na nossa época. E na nossa época vai ser nada lá na frente. Vai ser nada. Uma vez um mentor falou para mim que ele trabalhava numa área, ele era pintor, né? Então ele trabalhava numa área em que quando se terminava o quadro, você botava filigranas de luz no quadro. Tipo assim, filigranas de dourados, uma coisa assim, sabe? Ele falou assim, se fizerem aqui na Terra hoje, os críticos vão, assim, acabar com o pintor, porque eles não estão acostumados com esse nível de beleza. E lá tem que colocar, porque é um nível superior. Sabe? Então é isso. Essas são as reflexões das ideias que vão aumentando os padrões das feituras que nós vamos tendo por aí. Aí que tá, né? Eu emito isso aí o tempo todo. Que qualidade, que intensidade, que valor que isso tem. É o meu pensamento. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. O átomo ele é passivo até que haja uma inteligência que usa para fazê-lo ser ativo e criar coisas. O pensamento também ele é passivo. O que vai dar força ao pensamento é o sentimento. Então, por isso que nós temos que procurar. O sentimento ele funciona em eixos assim. Ó. Aqui está o positivo, aqui está o negativo, digamos. Né? Então, ele faz uma haste. Quem falou isso? Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Não foi? É o jogo dos opostos. Então, ele vai fazendo esse jogo dos opostos. O Jung faz esse trabalho maravilhoso no livro dele, Mysterious Connections, que ele fala da dança dos opostos. Tá? Isso já vem dos hindus, a dança de Shiva. Enfim, aí vai. Então, o que eu faço? Se eu potencializo sempre o negativo, o que vai acontecer com o meu pensamento? Negativo. Se eu potencializo o positivo, o que vai acontecer com o meu pensamento? Positivo. Então é preciso que a gente vá anulando. Porque à medida que eu vou anulando o negativo, ele vai se aproximando do positivo. Aí fica só positivo. Tá bom? Então ficou só positivo. Não. Ele vai formar um outro eixo. Então, esse positivo daqui passa para cá. E um positivo B vem para cá.
Então, isso aqui ainda é um meio positivo, isso aqui já é um positivo melhor. Então, eu vou potencializando até que chega uma hora que eu só estou positivo. Mas tem gente que só potencializa o negativo. Vai chover. Ó, nossa, cuidado, hein? Não, não gosto, não. Essa mulher aí, nossa, meu Deus me livre. Porque você só potencializa o negativo. O que vai acontecer com o pensamento? Negativo. Então, todo o teu pensamento negativo é produto do teu sentimento do polo negativo. Aí você que sabe o que você quer. Você que está produzindo esse pensamento através do seu sentimento que está lá no seu coração, está lá na sua essência. Você sabe que tudo passa pelo coração antes de ir para o cérebro, né? Não é no coração músculo, não. Tá? De coração, esse coração holístico. Tudo passa lá primeiro. Onde está Deus? Onde está você? Onde está Deus? É você que sabe o que você quer. Converte-se o pensamento por acumulação em fluido gravitante ou libertador. Então, tem pensamento que fica só na cabeça da gente. Você já viu quando você está assim, muito preocupado, que fica aquela coisa na sua cabeça? Fica gravitando na sua cabeça? Ou então é liberto. Nossa, você faz aquele pensamento libertador, que delícia. Né? Ácido ou balsâmico, você que sabe. Doce ou amargo. Alimentício ou esgotante. Quando eu estou pensando uma ideia maravilhosa, assim, nada. Então é você que determina. Está vendo que ele está fazendo o jogo de opostos aqui? André fez exatamente o jogo de opostos. Vamos lá? Ácido, balsâmico. Doce, amargo. Alimentatício, esgotante. Vivificante, mortífero. Está vendo? Você que faz. Você que trabalha nessa dança de opostos. Sabe por que nós somos ainda crianças espirituais? Porque a gente não sabe lidar com isso. A gente não para pensar, não sabe lidar com essas coisas. A gente vai vivendo nas emoções, as emoções vão chegando no sentimento, você não trabalha sentimento e vai soltando pensamento, vai citando palavras, emoções, sem fazer uma síntese disso, sem fazer uma análise disso. Então, eu tenho uma emoção. Antes dessa emoção chegar no meu sentimento, eu tenho que analisar essa emoção. Espera aí. Os grandes espíritos, eles fazem assim, eles trabalham nisso. O Daniel Goleman fala muito nisso, ele fala do foco. Né? Você tem que ter foco nas suas coisas, nas suas atividades, para você controlar a tua emoção. Então, o raio da emoção, o raio do desejo, força essa que opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura, claro. Você recebe uma notícia, teu pai morreu. Aí você fica desesperado, porque a emoção tomou conta de você. Aí vira um raio mortífero, né? Impacto. Está terrível. Você recebe uma notícia, teu pai morreu. Você fala assim, não, ele não morreu, ele desencarnou, porque foi necessário para ele. Eu tenho que entender isso, é da parte da evolução dele, e eu vou cuidar de mim, vamos lá ver o que eu tenho que fazer. O que você fez? Você diminuiu o impacto dramático da coisa e colocou uma ação produtiva. Aí você agora vai ser um operário do bem junto do desencarnante e junto da equipe espiritual que está promovendo o desencarne junto da tua família. Olha como é que é diferente. Do que você ficar aquela coisa desajustada, desarborada, que o meu pai morreu. Não, não tem mais isso. Meu pai desencarnou, meu pai não morreu, desencarnou. Passou por um processo, está passando por um processo. Eu vou sentir saudades dele, vou sentir falta dele, mas espera aí, eu não posso ser tão egoísta assim. Então eu vou me controlar agora. Depois eu vou desabar, vou chorar, mas é cantinho, meu cantinho. Porque também essa emoção contida, retida, ela tem que sair. Aí você desaba, chora um pouquinho, depois volta, não, toma. Acabou, não precisa mais ficar conosco. Mas agora ele vai preparar o nosso caminho. Quem sabe, né? Quando a gente desencarnar, já está preparadinho lá o nosso caminho. Está vendo? A gente vai potencializando para o bem, sem criar tragédia, né? Aqui veio o pensamento positivo e aqui o pensamento negativo. Eu você que sabe qual que você quer. Na dança dos opostos. Tá? Bom, com o fluido mental, carreiam-se desse modo não apenas as disposições mental-sensitivas das criaturas em atuação recíproca, mas também as imagens. Isso aí é muito sério. As imagens que transitam entre os cérebros que se afinam pela reflexão natural e incessante, estabelecendo-se as ideações progressivas que, originariamente vertidas dos espíritos superiores,
transmitem aos desencarnados da Terra as noções de civilização mais apurada. Então, nós reunimos, né? Nós elegemos um prefeito ou uma prefeita, tanto faz. Nós elegemos essa criatura. E juntos nós vamos construir a nossa cidade. Nossa cidade está bagunçada, ela estava desesperada, ela estava jogada às traças, aí nós mudamos a posição política e vamos fazer agora uma cidade interessante, linda, vamos trazer escolas para cá, vamos trazer universidades, vamos trazer... Enfim, muda o esquema da cidade. Por imagens, você vai idealizando isso. Ó, aqui nesse lugar nós vamos fazer aqui, vamos fazer... Então são as imagens associadas, né, a todos. Os desencarnados lá vão se beneficiar disso, porque quando eles renascerem ali, está muito melhor. Ou seja, essas associações de imagens, de pensamentos, é que produzem a cultura e produzem o avanço. Então, quando você vai numa cidade que ela está toda desdeixada, né? Uma casa, por exemplo, tem casa que você entra, meu amigo, você vê coisa lá absurda lá dentro, há uma bagunça generalizada. O que está faltando ali? Imagens positivas, imagens criadoras do bem. Aí chega lá, não, vamos arrumar isso aqui, aí arruma, fica a casa, não. Não é a mesma casa, porque você usou imagens diferenciadas. A pessoa que vai lá já traz imagem de uma outra casa que ela foi, a imagem de uma revista que ela viu lá, um design de interiores, enfim, ela vai lá e fala, vamos fazer isso aqui. O arquiteto não faz isso? Ele faz isso. Ele pega imagens e trabalha para funcionar para o melhor. Né? E por essas mesmas entidades, em contato com as tribos encarnadas do Paleolítico, semelhantes noções descem para o chão planetário, aí vem as ideias também lá do mundo espiritual, né, que elas vão trazendo essas ideias para melhorar aqui, disciplinando as criaturas, ofertando-lhes novos horizontes, a visão do entendimento, ou seja, são os planos trabalhando junto. Eu estou no plano espiritual, aí eu influencio as imagens para que essas imagens se realizam, os desencarnados que vão renascer aproveitam dessas imagens, essas imagens, os que estavam aqui desencarnam, criam novas imagens, mandam para esses que chegaram aqui, vão construindo, e assim sucessivamente. É um contínuo de evolução. Quem sai disso, quem não está afim disso, ele automaticamente ele sai do grupo. Ele não fica. Aquela pessoa, tudo contra, não, vai dar certo isso não, tal. Automaticamente ele vai sair, ele desencarna e sai do grupo, ele vai ser parte de outro grupo. Não é isso, é isso aqui, nós vamos crescendo juntos. As nossas cidades hoje têm coisas muito bonitas, que a natureza ajuda também, né? Mas tem coisas lindas que a gente já produz nas cidades. Tem cidades aí que são lindas mesmo, né? Isso aí elas não fizeram por acaso, foi esse conjunto de ideias que foram trazidas através de imagens, pensamentos, imagens. Então, nós vamos produzindo bem. Por isso que os arquitetos têm um trabalho maravilhoso, né, pela frente. Já fizeram muita coisa bonita, mas ainda fazem umas coisas muito fechadas, né? Tem prédios assim muito fechados, muito marrom, muito verde, escuro, sabe? Tem que ser uma coisa mais leve, uma coisa mais diáfana. Não vou dizer vidro, não, porque tem pessoas que fazem casa de vidro, isso é meio perigoso, eu não gosto, não. Sabe? Mas é uma coisa mais assim, mais suave, cores mais tranquilas, sabe? É isso, tem que aprender esses negócios, né? Então, um design de interiores, por exemplo, se ele for uma pessoa de percepção apurada, nossa, ele faz maravilhas. A gente vê, tem muita coisa linda criada por eles. Porque provavelmente eles recebem também essa intuição, claro que recebem, e apropriam dessa intuição e fazem aqui. E as pessoas que vivem naqueles ambientes melhoram também as suas possibilidades psíquicas, né? Então é isso. Por isso que o plano espiritual é todo maravilhoso. Por quê? Para influenciar psiquicamente as pessoas para o belo e para os crescimentos, né, normais. Pela reflexão das ideias, surge assim, entre as duas esferas, entranhados circuitos de forças. Então, isso aí. Entenderam como é que é legal? Agora você está entendendo um pouquinho mais de mente, de pensamento, né, de realizações, de imagens, de emoções, sentimentos também, né? Positivos, negativos. Tá? A inteligência artesanal, né? O plano físico é o berço da evolução que o plano extrafísico aprimora. Não precisa nem falar, né? Por isso que nós temos os dois mundos. Acabou céu, inferno, purgatório. Então, o plano físico
cria, né? Faz, não chamamos aqui de berço, é o berço. Vai no plano extrafísico, você aprimora o conhecimento, né? O primeiro insufla o sopro da vida, cujas edificações o segundo aperfeiçoa. Os dois planos. Por que os dois planos? Porque aqui as moléculas estão mais presas e lá estão mais soltas. A diferença é essa. E nessa diferença se faz o conjunto das apropriações positivas, certo? A reencarnação multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco. Por quê? Eu fico aqui, vou lá, fico aqui, vou lá, volto. Nisso tudo eu vou apropriando. Então chega uma hora que o espírito vai entender que o etéreo é bem mais interessante do que o concreto. Aí ele vai se soltando do concreto. Tá? Vamos pegar isso na nossa evolução, na reencarnação. Então, eu sou criança. Até os 10 anos, 11 anos, eu preciso do concreto. Não tem negócio de massinha, brincar com massinha, pegar aqueles tubinhos, aqueles cubinhos ali, ficar colocando. Isso é o concreto. Quando a criança vai ficando pré-adolescente, ela já começa a abstrair mais. Se você falar com uma criança, por exemplo, de 9 anos, 10 anos, assim, mas isso nem que a vaca tussa. Essa criança não vai entender nada, mas a vaca tosse. Quando ela fica com 12, 13 anos, ela já vai entender. Nem se uma coisa impossível acontecesse, eu aceitaria isso. Ela já abstrai mais. Então, é o crescimento natural. Nós vamos seguir esse rumo. Nós vamos seguindo esse rumo, né, dessas experiências, nós vamos chegar à conclusão que o fluido mais solto é melhor, que é o do plano extrafísico. A desencarnação subtrai lentamente as parcelas inúteis ao progresso do espírito e divide os remanescentes, definindo os resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei. Então, nesse projeto aí de vai e vem, eu vou crescendo ou não, vai depender de mim. Por isso que não podemos perder tempo. Depois que terminar esse estudo hoje, eu queria que você sentasse aí no lugar que você mais gosta, a sua sala de visitas, né? E cada um tem a sua sala de visita interna. Então, senta na tua sala de visitas interna, usando um objeto externo, e reflita. O tipo de emoção que você aceita, que você se envolve, no sentimento que você produz, no pensamento que vai ser automático, nas suas palavras, nas suas ações. Reflita em tudo isso. Tá? E veja se a sua vontade ainda é de um concreto muito pesado, ou seja, você já começa a fluir melhor em coisas mais voláteis, mais assim, mais abertas. Pensa isso. Consolida a incessante eclosão do fluido mental entre as duas esferas. Começa para o homem um novo ciclo de cultura, porque até então essa cultura fechada daqui, certo? Da tribo, essa cultura da cidadania, essa coisa toda. Agora, a minha cultura já é mais espiritual, né? mais fluida. Então, aqui eu não posso mudar muitas moléculas, lá eu posso. Então, eu já começo a mudar minha cultura. Eu vou achar muito mais interessante lá, o extrafísico, porque lá eu posso moldar, eu tenho essa possibilidade. Claro que eu tenho que ter responsabilidade em tudo. Tá? Aí tá. Eu vou plasmar, né? Essa cidade, esse continente. Em verdade, a mente da era paleolítica, da tribal, né, mostra-se ainda limitada, nascitura, mas não tanto que não possa absorver, embora em baixa dosagem, as ideias renovadoras que lhe são sugeridas no plano superior. Claro, senão ele ia ficar naquela coisa sempre. Aquele negócio de tarba, né? Aquelas construções lá com capim, aquilo vai mudando. Aí você já pega uma argamassa, já faz uma telha. Isso tudo foi o progresso das civilizações. E mesmo a mente ainda muito pequena, muito tacanha, mas ela já começa a buscar alguma coisa nova. Na verdade, a mônada ela quer crescer, sabe? Ela quer expandir. Então, nesse processo de expansão, ela vai mudando de fora, sabe? Ela expande, muda aqui, porque se mudou, compensa, ela expande mais um bocadinho, tem que pegar uma outra compensação, vai compensando e vai aumentando o seu potencial. Até o ponto de criar um universo. Entenderam agora? Porque você vai criar um universo, porque a sua mente vai expandir, porque você centelha a expandir. Aí o nosso amiguinho, né? Que pode ter sido eu, você, aí polindo a pedra. Que coisa bonita, né? Polir a pedra.
Deve ter coisa muito legal. Em razão disso, pela reflexão possível, aparece entre os homens mal saídos da selva a inteligência artesanal, que é isso aí, o polimento, né? Sabe que eles faziam artesanatos com isso aí, né? Bem rústico, mas faziam. A inteligência artesanal instalando no mundo a indústria elementar do utensílio. Ah, vou fazer aqui um negócio para a gente comer. A gente comia na mão, né? Você sabe que eles pegavam comidinha, botavam na mão e... Assim, né? Aí o lá falou assim, peraí, eu vou fazer um trequinho. Pega o barro, né? Faz ali faz uma combreiazinha, né? Uma vasilha, aí põe esse negócio para secar no sol, aí ele fica durinho, pronto, agora já vamos comer aqui. Olha como é que ele fez o utensílio, usando os elementos da natureza. Mas como que foi isso? Pela expansão da mônada, pela apropriação da ideia que chegou até ele, de alguma maneira, ele foi fazendo. Foi insuflado nele, ou naturalmente, pela própria sequência do campo, né, eletromagnético e do campo morfológico, né? Ou então um espírito sentou ali do lado dele, eu vou te ensinar como é que faz. É assim, vai fazendo, ele foi fazendo. Tá? Por ela, o habitante do Império Verde encontra meios de efetuar com mais segurança velhos atos instintivos, né? Utilizando o varapau, está aqui, ó, o varapau para alongar o braço na colheita dos frutos. Aí pega um pedaço de pau, opa, meu braço aumentou. Aí dá para pegar aquela laranja que está lá em cima, né? É dificilmente acessível, está lá em cima. Fabricando anzóis, arpões, que eles substituem os dedos na profundeza. Ele ia lá e metia a mão na água para tirar o peixe. Agora não. Ele pega um anzolzinho e vai lá e busca, né? Burilando o sílix, que ele veicula a energia dos punhos. O sílix é pedra, né? Burilando o sílix, que ele veicula a energia dos punhos e plasmando a roda que ele poupa de alguma sorte o sacrifício dos pés. Mas a roda só chegou para nós 6.000 anos antes de Cristo, ou seja, 8.000 anos atrás. E o Paleolítico começa 2,5 milhões. Só que o fogo deve ter chegado eles falam em torno de 800 mil a 300 mil. Aí surge o fogo. Então a roda veio bem depois. Mas foi um progresso. Imagina quando eles descobriram a roda, gente. Olha que maravilha que foi. Aí viraram as carroças para carregar as coisas deles. É muito bonito, gente. É muito lindo. Papai do Céu é fantástico, é maravilhoso demais. E um dia a gente vai sair desse projeto e vai ajudar no projeto. Eu caio fora dele, não preciso mais dessa experiência, aí eu vou ajudar quem está começando. E eu vou crescer nisso. Eu vou conhecer a expansão das mônadas, olha como é que essas mônadas expandem, olha como é que funciona aqui, olha como é que funciona ali, e cada vez eu vou apropriando mais do divino. Tá? E aí, né? A alma, a inteligência artesanal é o berço da evolução, que é o plano físico, a gente falou isso, lembra que a gente falou de berço, ele aprimora, né, no plano extrafísico e multiplica experiências pela reencarnação que substitui as parcelas inúteis ao progresso do espírito pela desencarnação. Esse é o volteio, né? O volteio da vida, que nós estamos nele. Está vendo agora que a tua vida é sensacional? É importantíssima. Você sabia disso? Você tinha uma ideia, né? Mas você sabia, cientificamente, pesquisando, pegando nisso para estudar? É o nosso livro Evolução em Dois Mundos, né? Aí vem, ó, a alma, plasma criador da mente, tá? Aqui, ó. É pelo fluido mental, com qualidades magnéticas de indução, que o progresso se faz relativamente, notadamente acelerado. Tá vendo? É tudo a gente que vai fazer a coisa acontecer. Claro que tem ajudas, mas se não adianta ter ajuda, se eu não quero. Pela troca de pensamentos de cultura e beleza, lembra que a gente falou daquela beleza? Lá no princípio, agora vai aumentando, descem das esferas superiores e impressionaram a mente do homem, vieram essas imagens, né? Renovando-lhe o corpo espiritual a refletir-se no veículo físico que gradativamente se acomoda a novos hábitos. É um constante, né, gente? Não tem parada. Essa coisa não para. Enquanto a gente não chegar à perfeição, isso não vai parar. E vai demorar a beça e vai ser ótimo, porque nós vamos aprendendo enquanto isso. A plasma criador da mente, né? Épocas imensas despenderam o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e do automatismo, do instinto e da inteligência. Também ele vai sempre aumentando. A inteligência rudimentar. Entretanto, que com a difusão do plasma criador oriundo da mente,
Por que que oriundo da mente? Porque a centelha está expandindo. E a centelha, o que é? O reino de Deus. Então, o reino de Deus está expandindo. Então, vamos ficando criadores como Deus, em graus menores. Não foi o que o André fala no do livro? Criadores, co-criadores em grau maior, co-criadores em grau menores. Por que que nós somos menores? Porque a mente ela está expandida na razão direta da mônada, apropriando da herança dela de reino de Deus. Em circuitos contínuos, consolida-se a reflexão avançada entre o céu e a terra, e os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprime radicais transformações no veículo físico-psicossomático, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, em que o homem, herdeiro da animalidade instintiva, continua até hoje no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Nessas mudanças. Por exemplo, antigamente, quando nós éramos bem mais antigos, a gente tinha um fígado que tinha uma camada assim, ó. Aí você podia mandar etílico para lá à vontade. E não tinha problema nenhum. Só era para estimular você a crescer. Né? Agora, eu fico desse tamanhozinho. Se eu mando etílico para lá, o que acontece? Eu fico dodói. Vou desencarnar, porque o meu fígado já não tem mais capa para aguentar isso. Nem meu estômago, nem o aparelho digestivo já não tem mais. Então, por quê? Porque eu aprimorei meu corpo físico. Se eu aprimoro o corpo físico, eu tenho que aprimorar também os comportamentos. Senão vai ficar uma coisa para um lado, outra coisa para o outro. Então, o nosso corpo biológico, ele sofreu suas transformações ao longo do tempo. E eu tenho que entender isso, senão eu vou ter problemas, né? Aí está, que coisa linda, que é o projeto da evolução, que já passou isso, né? Que começa aqui embaixo, tá vendo a centelha aqui, ó, pequenininha, e ela vai crescendo, 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 então ela já tem esse reino aqui dentro dela. Por quê? Porque ela já viveu isso tudo aqui. Está na filogenia dela, toda essa estrutura está guardada dentro dela. Tá? Acabou, gente. Não sei se vocês gostaram, né? Então vamos recapitular o nosso estudo, nosso estudo 14, né? Nós então vimos nesse estudo que os fluidos em geral, né, que eles são mais densos ou menos densos, o fluido vivo, que é o fluido cósmico universal, que está sempre transformando tudo, a vida lá na espiritualidade, que ela é mais suave, ela muda, né, a contextura da nossa vida aqui no corpo físico, as esferas espirituais, né, lembra daquela esfera administrativa que administra o sistema Terra, os centros encefálicos, né, o coronário e o frontal, que nós já estudamos bastante sobre isso, as reflexões das ideias, né, o que elas podem transformar através de imagens, de pensamentos, imagens. Fizemos a inteligência artesanal, né, que ela vai já construindo alguma coisa, burilando coisas, buscando o campo do aperfeiçoamento do belo, que é necessário ao nosso crescimento, porque o universo é todo estruturado no belo, então nós temos que criar toda essa estrutura também do belo em nós, né? E o plasma criador da mente, né? Que é essa sequência, né? De expansão da mônada, que à medida que ela vai expandindo, ela vai refletindo o reino de Deus que é estruturado dentro do fluido cósmico universal, que é o plasma da divindade. Certo? Esse foi o nosso estudo. Eu espero que você tenha se aproveitado dele, né? Porque ele é bem complexo, né? Mas é bem gostoso de fazer também. Porque na síntese dele está você. Estou eu num processo lindo de crescimento. Tá? Bom, o pensamento é a expressão do que sou a partir do que sinto. Bom é o bem pensar com harmonia e solidez. Necessitamos encontrar o ponto referencial em nós que nos capacite a sermos ideais em nossas conquistas. Eu penso porque sinto. Sentir é aprimorar-se. Sentir é elevar-se, quando o que se sente nos leva às sublimações que esperam por nós. Sabe, toda a divindade está em nós. Só Deus, que é único. Mas toda a divindade está em nós. O pensamento, minha gente, é a expressão do que eu sou, a partir do que eu sinto. Bom
é o bem pensar, com harmonia e solidez. Necessitamos encontrar o ponto referencial em nós que nos capacite a sermos ideais em nossas conquistas. Eu penso porque sinto. Sentir é aprimorar-se. Sentir é elevar-se quando o que se sente nos leva às sublimações que esperam por nós. Por mim e por você. Aqui estamos numa representação e aqui está o que nos aguarda. Vamos mudar os nossos sentimentos? Muito bem. Chegamos assim ao final do nosso estudo de hoje. E que ele possa, né, fazer a gente pensar e sentir melhor. Porque agora nós já sabemos que tudo é uma sequência. Tudo está posto a nosso favor. Nós é que às vezes complicamos isso tudo. Que a gente possa entender assim, que a gente possa permanecer fiéis ao nosso compromisso evolutivo. Houve uma época aí para trás que nós juramos para nós mesmos que a gente não ia errar mais, e a gente errou. Então agora não vamos mais jurar. Jesus disse para a gente não jurar em nada. Agora nós vamos realizar. Os juramentos é uma proposta que vai ou não acontecer. Agora, a realização é concreta, ela é final, ela é definitiva. Muito obrigado por você ter estado conosco, por você estar estudando conosco. Que Jesus abençoe a tua casa, teu lar, tua família, os teus propósitos superiores de vida. E que você produza imagens e ideias que façam de você um co-criador com Deus, mesmo que em plano menor, mas sempre co-criando com a divindade. Eu deixo para você o meu grande abraço, pedindo mesmo a Deus que fortaleça a sua vida. Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo.